Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo. Eu não sei a idade que eu tinha, eu era muito pequeno. Mas eu sei que era final de ano, época de Natal, onde as crianças ganham seus presentes dos pais. Não era diferente naquela época, embora não eram presentes tão sucintos, tão bons quanto hoje, né? Mas a gente era feliz daquela vida que nós tínhamos, tal, tudo. E eu me lembro que o vizinho, filho de um vizinho nosso lá, coleguinha meu, o pai dele comprou um trator que ele podia andar assim, no trator, era um tratorzinho grande que podia brincar na areia. E eu vi aquele brinquedo e eu não sei como que a psicologia chama isso nas crianças, mas eu fiquei doente. Não fiquei legal, não. Tive febre aquele dia, à noite passei muito mal, delirei e sonhava que no delírio da noite, na febre, eu dizia para minha mãe: mãe, tem um trator em cima do guarda-roupa que está ali, me trouxeram de presente, aquela coisa toda, né? Aí minha mãe, como uma das minhas irmãs mais velhas, elas viram que eu estava daquele jeito por causa do tratorzinho do vizinho, do menino do vizinho, que ele tinha ganhado do pai dele. No outro dia, né, ainda um pouco ruim, adoentado, né, por causa do trator, meu pai foi até o mercado e comprou um trator não tão belo e tão sucinto como o trator do meu vizinho. E trouxe embrulhado num papel de presente vermelho, bonito, né? Eu ganhei aquele presente, quando eu abri, sarei na hora. E fui brincar e estava feliz e passei o Natal gostoso e feliz com a minha família. Coisas de menino, mas que eu nunca esqueci. E meu pai comprou o que ele podia comprar. Não era tão belo, mas foi o suficiente para que eu pudesse me curar daquela doença instantânea que eu tive ali, né? Isso me faz lembrar como Deus é maravilhoso também para conosco. No verso que está em São Mateus capítulo 21, 22, diz o Senhor: tudo o que pedirdes, crendo em oração, o recebereis. Aqui Jesus estava falando, aconteceu algo um pouco antes dele dizer isso. A figueira, que ele foi procurar figos e não havia, e ele amaldiçoou a figueira, ela secou. Mas o problema, não vamos detalhar em relação a isso. E Jesus dizendo aos discípulos, disse: olha, se vocês tiverem fé, vocês podem fazer coisas como eu fiz e até mais. E tudo que pedirdes, recebereis. E se disseres a um monte, passa daqui para lá, ele vai passar. Coisa talvez aos nossos olhos impossível. E Jesus ali nos dizendo: olha, o que é impossível para você não é impossível para Deus. E o que eu mais penso em relação ao que Jesus disse aqui, ele falou tudo. Tudo que pedires em meu nome recebereis. Hoje vivemos num mundo cheio de cuidados, não tão iguais aos momentos que vivemos na nossa infância, né? Há 40 anos atrás, as pessoas eram um pouquinho mais, a gente falando sobre amor, né? As pessoas eram um pouco mais amorosas, os finais de anos eram mais gostosos, as famílias se reuniam, parece que as pessoas se amavam um pouco mais, né? E eram um pouco mais felizes até. A gente se contentava com coisas pequenas, com coisas simples da vida, e as coisas eram mais simples, o modo de encarar a vida, as situações que a vida ela reservava para a gente não eram tão dolorosas como são hoje. E a gente era feliz com o mínimo que tínhamos. E agradecíamos aos nossos pais por aquilo que eles podiam nos dar. E nunca, raramente se via um filho reclamar por o pai não poder dar aquilo que ele gostaria, que sonhava. E nós ficávamos felizes até mesmo com um tratorzinho inferior àquele que nós desejávamos. Como eram bons esses tempos e saudosos também. Mas Deus, Ele é um Deus de amor e que pode tudo. Deus é um Deus poderoso e que ama mais do que tudo, que não é como o nosso sujeito a paixões, a sentimentalismos humanos, a vingancinhas, a coisas corriqueiras como nós temos no nosso ser, no nosso dia a dia. Deus é eterno e o seu caráter é imutável e a sua bondade é algo assim assustadoramente maravilhosa e grande. Ao Deus dizer tudo que pedirdes, crendo em oração, vocês receberão. O que mais nós vivemos nesse mundo é ansiedade pelo dia de amanhã.
O que mais vemos as pessoas reclamando porque não tenho isso, não tenho aquilo. E a vida se tornou um grande eu quero, eu preciso ter, eu preciso. E a soma da vida talvez seja eu preciso angariar para mim e ir preparando as coisas para o futuro, não temendo, para não ter medo do futuro. Tem que ter e lutamos uma vida, às vezes, que nos deixa até extasiados e cansados demais para podermos lembrar de que há um Deus que precisa que nós paremos e olhemos para Ele com descanso e com amor. Ao Deus dizer tudo que pedis em meu nome, Ele diz tudo. E há alguns que dizem, olha, não é tudo, não é bem assim, né? Não é bem assim, porque de repente Deus, eu concordo, que Deus Ele vai lhe dar aquilo que vai ser melhor para você, para a tua felicidade, para a tua alegria, para te ver bem. E Ele mesmo diz que, Pai, vocês que são acostumados a fazer o mal, que pai, que um filho pedir uma pedra, me perdoe, pedir um pão vai lhe dar uma pedra. Que pai tem coragem de fazer o mal para os seus filhos? Embora que há ainda pais hoje em dia que venham a fazer isso, infelizmente, mas um pai, uma mãe de verdade, deixa de comer para dar aos seus filhos o que comer. Quem é pai sabe, porque os filhos são o nosso coração fora do peito e dói mais na gente as dores dos filhos do que as nossas próprias dores. E Deus não é diferente. E Deus, Ele anseia te dar aquilo que você sonha. E Deus anseia que você tenha um relacionamento tão íntimo com Ele que de repente você possa dizer a Ele, Senhor, eu estou vendo uma coisa impossível aos meus olhos, que é passar um monte daqui para ali, mas o Senhor prometeu. O Senhor, a sua palavra está clara, dizendo tudo o que você pedir, crendo, recebereis e fará coisas maiores do que eu fiz. Então, Senhor, está aqui essa montanha, não consigo mexer, mover uma montanha, mas o Senhor disse, essa montanha pode sair daqui e passar para lá para que eu passe, então, pela fé, pela oração, pela busca e pela sua atitude íntima com o Senhor, Deus eterno, a oração irá responder aquilo que você deseja, mediante a fé no poder de Deus. Nós, como seres humanos, temos a tendência de limitar aquilo que Deus é, de limitar aquilo que Ele pode fazer, de limitar aquilo que Ele deseja para nós e colocando Deus no nosso nível humano, achando que Ele, como nós, Ele não é. O que mais Ele quer é ver-nos felizes, é vermos salvos nele, é vermos realizados e completos no Senhor, cheios do seu Espírito, cheios da vontade de Deus. Então Deus, Ele é para mim, então, que há um subterfúgio para os meus problemas, e eu vou, qualquer probleminha, eu vou pedir a Deus, Ele talvez seja, mas Ele não quer isso de você. Ele quer que você tenha um relacionamento íntimo com Ele, que você confie nele a ponto de dizer, mesmo que eu não tenha nada, eu nele confiarei, porque Ele, como diz lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. Ele quer que nós reconheçamos nele não somente alguém para um solucionador de problemas, não, mas um amigo íntimo e pessoal, capaz de realizar aquilo que eu não possa fazer. Deus é maravilhoso, meu amigo. Deus é amor. Embora a sua justiça exista, mas o seu amor e a sua longanimidade é maior e dura para sempre. E nós só estamos aqui hoje vivos pela misericórdia do Senhor Jesus. Então peça, crie esse vínculo com Ele e Ele fará aquilo que você quer mediante a vontade dEle para a sua felicidade. Lembre-se da história do servo de Abraão, quando Abraão, já idoso, velhinho, viúvo, pediu para o seu servo, olha, vai em busca de uma esposa para o meu filho Isaque, na minha parentela, dos meus parentes. E o servo foi e fez como o seu patrão lhe disse, e trouxe uma esposa para Isaque. Pelo amor e pela misericórdia de Deus, orientado por Deus. Imagina se Isaque de repente olhasse para Rebeca e não gostasse dela e tivesse que viver a vida com aquela mulher que ele não se apaixonou, que ele não amava, simplesmente porque Deus assim o desejou. Não é bem assim que funciona. Deus foi lá e escolheu para Isaque uma mulher que ele iria olhar, ele iria se apaixonar, ele iria amar, ele iria ser feliz ao lado daquela mulher. Ele escolheu Rebeca para ele porque ele sabia do coração dele. Olha para você. Você acha que Deus não te conhece?
que Deus não sabe os seus motivos, os seus sentimentos, as suas dores, os seus sonhos. Você acha que Deus está, sabe assim, não está nem aí para você? Você acha que Deus se esqueceu de você? Você acha que Ele não olha para você? Quantas lágrimas já rolaram pelo seu rosto? Você acha que Ele não sentiu nenhuma delas? Você acha que Ele se esqueceu de ti? Você acha que Ele está lá no céu e simplesmente olhando para você como um raio na mão, dizendo assim, a hora que ele pecar eu vou mandar um raio daqui para lá, e se ele não me obedecer eu não estou nem aí para ele? Você acha que Deus é assim como você, como eu? Não. Deus é amor. O que Ele mais quer nessa vida é salvar você. Você não nasceu e não é obra do acaso. Foi Deus que fez você. Ele já te escolheu para a salvação. Eu sei que é muito importante nesse mundo a saúde, a vida, o dinheiro, as coisas, uma casa, os bens, os filhos. Mas peça a Ele, Senhor, me salva. Quando o Senhor voltar, me leva contigo. Leva meus filhos, leva minha família. Salva meu filho, salva minha filha, salva meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe. O Senhor fará um milagre na sua vida. Peça a Ele, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele te ama. E em nome de Jesus, confie no Salvador. Entrega teu caminho a Ele. E o busque enquanto é tempo. E Ele salvará você. Louvado seja Deus. Se entregue a Jesus. E não temas. Amém.